Galera, bom dia. Bom dia. Turma, como vocês sabem, não existe tema tabu, existe tema desafiador. Vocês conhecem bem uma faculdade chamada Santa Maria, a FSM. E vocês conhecem também uma faculdade nossa, uma faculdade local, que é a FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro. Galera, no vestibular da FMJ já caiu o tema, como proposta de redação, o medo de morrer. Sério? Tema bem filosófico. Vem caindo muito temas sociológicos, filosóficos em proposta de redação. E a Faculdade Santa Maria cobrou na veia, cobrou no 12 a questão do suicídio no Brasil. Recentemente, vocês estão acompanhando, sempre lembrando, depressão é um problema que merece ser investigado, conhecido e tratado. Suicídio é um problema que não pode ser varrido para debaixo do tapete. Tem que ser investigado, conhecido e tratado. Mas esse desafio da baleia azul, eu nem gostaria de me utilizar dessa expressão desafio. Gostaria que vocês colocassem desafio entre aspas. Por quê, Guilherme? Não é um desafio, não é um jogo, é comportamento de alto risco. Então a gente vai observar durante a nossa aula que o desafio da baleia azul, na realidade, é um comportamento de alto risco. Quando os curadores colocam na internet, quando os curadores, que são aqueles que recrutam os possíveis jogadores, na internet começam a realizar determinados convites, eles sempre colocam essa expressão desafio ou jogo para despertar a curiosidade do indivíduo. Mas na realidade, comportamento de alto risco. Turma, eu vou mostrar para vocês uma aula tratando o suicídio como um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública. O que é que eu tenho observado, galera? Eu tenho observado muito que as pessoas estão confundindo, né? Porque, por exemplo, pais, escolas acham esse tema tão delicado. Porque às vezes a gente confunde ideação suicida com suicídio. Então, para nossa redação, para nossa produção textual, a gente já vai iniciar fazendo um arcabouço conceitual. A gente já vai diferenciar o que é ideação suicida de suicídio. Turma, é incrível. Sempre que eu sou convidado, ou na realidade eu me sinto na obrigação de ir a um velório de uma pessoa conhecida, geralmente eu fico aguardando aquele momento em que a família se aproxima do corpo. E eu confesso a vocês, quase sempre eu me imagino no lugar daquele. E eu fico imaginando como a minha família reagiria quando o mesmo ocorrer comigo. E às vezes a família se aproxima do corpo emocionada e eu também me emociono. Eu também choro. Mas na realidade aquele choro não está diretamente ligado àquela pessoa. E sim a minha ideia de me colocar no lugar e dizer, quando for a minha vez. O que é a ideação suicida? É tudo que eu quero evitar nessa aula. Ideação suicida é quando você cogita em algum momento da vida a prática do ato. Então, ideação suicida é cogitar a prática do ato. Cogitar a prática do ato.
muitos especialistas, muitos psicólogos, inclusive tem um camarada que é um estudioso do fenômeno do suicídio chamado André Trigueiro. André Trigueiro, em que ele comenta a importância de se debater esse tema em sala de aula, porque geralmente todo cidadão, todo habitante do mundo, em algum momento da vida, vai pensar na prática. É inevitável. É inevitável. Ou uma pessoa próxima, ou uma pessoa, enfim, além de conhecida dentro da família e por aí vai. Ideação suicida é tudo que nós queremos evitar. Por quê, galera? Porque a vida é uma dádiva e juntos nós prometemos não desperdiçá-la. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida foi um programa da Rede Globo chamado Por Toda a Minha Vida. Redundante, né? Mas o que era aquele programa chamado Por Toda a Minha Vida? Eles contavam a história de pessoas famosas que já foram. Renato Russo, Legião Urbana, Elis Regina. E tinha um Por Toda a Minha Vida de um cantor chamado Raul Seixas. E eu nunca vou esquecer o final desse programa, Por Toda a Minha Vida, em homenagem a Raul Seixas. Quando o irmão de Raul Seixas contou a história de um homem que foi até a casa da família com um presente e entregou o presente à família e agradeceu à família pela existência do cantor Raul Seixas. E a família, sem entender, perguntou por quê? Aí ele disse, porque no dia tal, do mês tal, de um determinado ano, eu estava no meu apartamento extremamente, no momento aí de extremo, profunda depressão, e eu engatilhei a arma contra a minha têmpora. E no momento em que eu fui disparar aquela arma de fogo, tocou a música Tente Outra Vez, na casa de um vizinho. E eu comecei a acompanhar a letra da música. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Turma, uma música tocada no momento certo pode evitar o pior. Pouca gente nessa sala sabe que quando você estiver triste e precisando conversar com alguém, existe um centro de valorização da vida no Brasil. Ligue 141. Proposta de intervenção massa aí, ó. Vamos replicar essa ideia no resto do país. Então, galera, olha aí, existe algo no país chamado Centro de Valorização da Vida. Estou colocando só a sigla, tá? CVV, Centro de Valorização da Vida. É o DISC 141. Beleza? Pois não, meu querido? Agora, o Centro de Valorização da Vida, de uma certa forma, eu acho que ele está meio limitado ainda, porque o trabalho sobre ele é totalmente voluntário. Perfeito. E tem os horários, tipo. Perfeito. De manhã às 7 horas até as 5 da tarde. Ou seja, é uma coisa. E às vezes, por exemplo, a gente vai ver que o desafio da Baleia Azul não era conhecido dessa forma. O desafio da Baleia Azul se chamava Me Acorde às 4h20. Porque, de acordo com especialistas, 4h20 é um horário determinante, né? É um horário em que as pessoas estão mais predispostas à prática. Então, na realidade, o jogo era chamado de Me Acorde às 4h20 e não Baleia Azul. Baleia Azul vocês vão entender por quê, tá bom? Muito cuidado na internet. Um dia nós comentamos em sala que 90% daquilo que é postado como notícia na internet geralmente é conteúdo o quê? Falso. Tem muita coisa que está sendo postada na internet, principalmente nas redes sociais, falsa. E vocês sabem que quando vocês recordam The Choking Game, os jogos de asfixia, novamente está aparecendo um novo desafio. Então isso é cíclico. Isso é cíclico. Agora, a maioria das mortes envolvendo adolescentes estão tentando o quê? Enquadrá-la, rotulá-la de quê? Estava jogando a Baleia Azul. Bom, eu não posso garantir. Vocês se lembram que nós temos uma coisa chamada justiça. E é necessária uma investigação completa
para determinar se faz parte mesmo do jogo ou não. Tá certo? Bom, galera, mas o que é suicídio? Vamos começar de uma maneira bem mais leve, mais tranquila. Pois não, Manuela? Quando você coloca na internet suicídio, a primeira coisa que aparece é o texto e o número para você buscar. E também a questão das pesquisas sobre o Baleia Azul, as investigações no Brasil já estão acontecendo. Sim, sem dúvida, tem que acontecer, sem dúvida. Galera, olhem aqui para essas imagens, boa turma. Olhando para essas imagens aqui, quem você visualiza? Getúlio Vargas, ótimo. Galera, professor, sou bem conspiracionista. Tem figuras aqui midiáticas que o senhor apresentou que eu não acredito na ideia do suicídio. Beleza, vocês têm o livre arbítrio para interpretar de sua forma. Entretanto, eu estou trazendo de acordo com a historiografia oficial. Tá certo? O que é dito pela historiografia oficial é isso. Bom, Getúlio Vargas. Depois de Getúlio Vargas vem Robin Williams. Kurt Cobain. Esse ator muito conhecido, né? Homem bicentenário. Patch Adams, por aí vai. Kurt Cobain, vocalista de uma das maiores bandas de rock da década de 90, Nirvana. Marilyn Monroe, boa. Opa, o nome desse camarada aqui é Valmor Chagas, um ator da Globo que praticou o ato aí recentemente, ok? E outra atriz da Globo que tem uma história muito difícil, que é a Leila Lopes. Turma, me diga uma coisa, o que é que essas figuras midiáticas têm em comum? Daria para definir para uma redação, principalmente na parte introdutória, uma definição bem completinha do que seja isso? Dá. Olha só, galera. O que seria o suicídio? É a morte em decorrência. É a morte em decorrência de ações danosas. É a morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas intencionalmente. Ok? Uma definição aí simples, tranquila, que você pode utilizar na sua produção textual. É a morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas intencionalmente. Primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês, galera. Como eu disse para vocês, suicídio é um problema de saúde pública que merece ser investigado, conhecido e prevenido. Me diga uma coisa, será que há dados com relação a essa prática no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde? Turma, olha um gráficozinho que pode aparecer na tua prova, ó. Se aparecer no teu texto motivador, não vai ser novidade para ninguém. Galera tá preparada. Olha só, os últimos dados da Organização Mundial da Saúde são de 2012. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, vamos dar uma arredondada, galera. 804 mil pessoas se matam por ano no mundo. Ok? 804 mil pessoas. A maioria das famílias geralmente são o quê? Professor, pegas de surpresa, né? Não tinham verificado talvez nenhum comportamento ou até tinham visto algum comportamento, mas não acreditavam que as pessoas chegariam até as vias de fato. Turma, de acordo com a OMS, 90% desses casos são contornáveis. Se algo fosse feito a tempo. 90% dos casos seriam contornáveis. Só um minuto. 804 mil pessoas se matam por ano no mundo. Professor, dá para ser mais detalhista?
Dá para ser mais específico? Perfeitamente. Turma, se eu fizer um desmembramento, eu vou ter 2.200 casos por dia no mundo. 2.200 casos por dia no mundo. Sendo mais específico, significa dizer que nós temos um caso de suicídio a cada 40 segundos. Um caso a cada 40 segundos. E o que me deixou ainda mais preocupado, lembre-se, professor, eu vou reproduzir esses dados na minha redação? Nunca. Você sabe, inclusive, que se isso tiver no texto de apoio, no texto motivador, você pode perder uma pontuação valiosa. O que você vai fazer, meu anjo, é interpretar. Interpretar esses dados e construir um bom parágrafo. Para cada caso consumado, galera, há pelo menos 20 tentativas. Isso me deixou muito preocupado. Para cada caso consumado, para cada caso, há pelo menos 20 tentativas. Professor, beleza. O senhor fez um apontamento aqui valioso em relação ao mundo, mas e o Brasil? Como é que estão as coisas por aqui? Bom, turma, no Brasil, vou utilizar esse espaço acima para analisar uma coisa, né? Alguns alunos podem estar dizendo, professor, eu entendi até o presente momento. O senhor colocou a diferença entre ideação suicida e suicídio, colocou o suicídio como problema de saúde pública, está tentando confirmar por quê através dos dados da Organização Mundial da Saúde e vai falar um pouco de Brasil. Mas é a minha fundamentação teórica. A gente vai se utilizar de um sociólogo muito conhecido por vocês, chamado Émile Durkheim, que em sua sociologia ele tem uma obra chamada O Suicídio. E a gente vai trabalhar até a classificação do mesmo, já que Émile Durkheim diz que o suicídio está longe de ser um ato individual. A maioria dos que estão aqui acham que o suicídio é um ato que íntimo, é um ato do eu consigo mesmo, onde a pessoa está imersa num isolamento profundo. Émile Durkheim derruba essa ideia. O suicídio, na realidade, é um fato social. O que é que significa isso? O suicídio está muito mais relacionado à fragilidade das relações sociais que você estabelece. É fantástica a teoria do mesmo e por isso que a gente vai conhecê-la, tá bom? Galera, no Brasil, graças a Deus, já basta as outras mazelas que nós temos, né? Graças a Deus, o Brasil não lidera casos de suicídio. O senhor poderia citar alguns países? Japão, Lituânia, Suécia. Por que, Guilherme, nesses países ocorrem tanto suicídio? Galera, existe, de acordo com Durkheim, um tipo de suicídio chamado suicídio anômico. O que é o suicídio anômico? É quando há a quebra da regulação social. A pessoa perde tudo. Um exemplo, 1929, ocorreu o que nos Estados Unidos? A quebra da Bolsa de Valores. O número de suicídios aumentaram naquela época. Por que, Guilherme? Porque as pessoas perderam tudo. Ou seja, a quebra da regulação social pode promover maior número. Aí você diz, e no caso específico do Japão? A galera aqui sabe que você, enquanto brasileira, você tem um manejo. Caso você fique desempregado, você procura uma outra atividade. Você tem, eu não gostaria de utilizar a expressão que muitas vezes é bem pejorativa, chamada de jeitinho brasileiro. Mas o brasileiro ele tem uma capacidade de responder a condições adversas maior. É diferente do japonês. O japonês ele é muito o quê? Reto. Ele é muito o que ele planejou. Se algo sair da linha de planejamento, já é terrível. Por exemplo,
Eu tenho um primo na minha família que tentou vestibular por 6 vezes. Passou na 7ª vez no curso pretendido. Hoje, muito feliz. Tentou quantas vezes? 6 vezes. Guilherme, por que tu está citando esse exemplo? No Japão, se um jovem, por exemplo, não passa no vestibular, para ele o peso é muito maior. Mas, Guilherme, eu também me sinto pressionado. Ok, concordo. Depende ali de cada família. Mas no caso específico do japonês, ele é muito em cima do muro. Se algo sair da linha, geralmente essa quebra da relação, da regulação social, provoca o que a gente chama de suicídio anômico. Então, suicídio anômico, de acordo com o Durkheim, está muito ligada a crises econômicas. Guilherme, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão fez uso dos kamikazes, que eram aqueles pilotos que saíam sem autonomia de combustível para muito tempo e sabiam que aquilo era um voo suicida. Hoje, eu tenho os homens-bomba, por exemplo, do grupo terrorista Hezbollah, que lá no Líbano, na década de 80, foi o primeiro grupo a fazer uso de homem-bomba. Como é que eu chamo esse suicídio? Suicídio altruísta. É quando o interesse coletivo é maior, se sobrepõe à esfera individual. O que é isso? O cara morre em nome de um propósito. O homem se suicida, enfim, em nome de um bem coletivo que ele acredita. Ou seja, no suicídio altruísta, homens-bomba, kamikazes, na visão deles, obviamente, eles estão dando a vida em prol da sociedade. Professor, e uma pessoa depressiva? E uma pessoa que, além de depressiva, não sabe lidar, por exemplo, com a situação de um divórcio? Emile Durkheim classifica esse suicídio como egoístico. Então eu tenho 3 tipos de suicídio na sociologia de Emile Durkheim. O suicídio altruísta, que é quando o interesse coletivo é maior que o interesse individual. O suicídio egoístico é o contrário. O individual se sobrepõe ao coletivo. E o suicídio anômico é quando há quebra da regulação social, ou seja, crises econômicas principalmente. Entendido, turma? Pois não? Se o suicídio ele é uma pela própria vida, mas que ele não é causado por apenas uma pessoa, mas por uma comunidade, poderia ser considerado pela justiça como um crime? Bom, excelente pergunta da colega. O que é que a lei brasileira diz sobre? Excelente indagação. Olha só, vamos finalizar aqui com o Brasil. Dos 804 mil casos, 32 mil no Brasil. E olha que eu dei uma esticada no número, viu? Faça isso não. 12 mil casos por ano. São 32 por dia. Tá bom? 32 casos por dia. 12 mil casos por ano. Tá bom? 32 casos por dia. Pessoal, alguém pode perguntar, Guilherme, o Brasil deve então ligar o sinalzinho alerta? Deve. Porque apesar da gente não liderar em número de casos, nos últimos 50 anos aumentaram em 60%. Ou seja, apesar do Brasil não liderar esse tipo de ranking, não está entre os primeiros colocados, entretanto, sinalzinho alerta. Por quê? Porque o número de casos nos últimos 50 anos aumentou em 60%. Vamos lá, turma, respondendo à colega, o que é que a legislação brasileira prevê? E aí você tem que tomar muito cuidado. Legislação brasileira. Galera, a turma aqui sabe que nós temos um Código Penal. Esse Código Penal é de 1940. Caramba, Guilherme, ele merece uma atualização. E essa atualização está sendo feita. Mas vamos lá. Primeira coisa que a nossa legislação considera:
O suicídio, turma, para a lei brasileira, é um fato atípico. É um fato atípico. Aí o cara diz assim: professor, como assim fato atípico? Muito simples, turma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é que o Código Penal existe? O próprio nome já diz. Ele reúne penas. Ele reúne também uma lei de execução penal. Se ele sobreviver, também não há possibilidade de punição. Por que, Guilherme? Punição maior do que promover uma ação danosa contra si? Não é mesmo? Então, turma, suicídio é fato atípico, ou também chamado de fato irrelevante. Irrelevante aqui a galera sabe, no sentido jurídico. Me explica, Guilherme. Significa que não há possibilidade de responsabilização do agente. Beleza? Aí, professor, na lei não tem nada que pune? Tem. Turma, digamos que uma pessoa faça o seguinte comentário: rapaz, olha, eu vou lhe dizer, se o que aconteceu contigo tivesse acontecido comigo, eu me matava. Estamos conversando, ok? Pessoas estão ouvindo, por isso, turma, que você tem que tomar muito cuidado com o que se diz. Até nos momentos de brincadeira. Porque tudo que você fala pode criar prova contra si mesmo. Por quê? Quando eu digo a ela, olha, se algo do tipo tivesse acontecido comigo, eu me mataria. Eu estou despertando nela uma ideia. E isso pode ser considerado pelo juiz participação em suicídio. Por exemplo, uma das coisas que você não pode, em hipótese alguma, dizer a uma pessoa: ó, tá lá em cima do prédio, vai pular. Vai nada. Esse rapaz lá tem coragem de pular. Vai, pula. Você está reforçando uma ideia pré-existente. Também é considerado crime. E, por exemplo, você vai praticar o suicídio? Vou. Pois eu estou te oferecendo os meios. Toma o veneno, toma a arma. Em hipótese alguma isso pode ser feito. Isso é auxílio ao suicídio. Pena 2 a 6 anos de cadeia. Toma muito cuidado. O que eu gostaria nessa aula, pessoal, é que vocês aprendessem todas as informações para vocês serem o quê? Agentes, reprodutores da mesma. Para que ninguém, em sã consciência, atue no sentido, enfim, de colaborar para isso. Sim. Sim. Mas é isso que a polícia está fazendo. O trabalho da polícia é identificar curadores. Hoje, o trabalho da polícia está sendo rastrear curadores. Agora sim, toma cuidado. Não desperte curiosidade. Sabe por quê? Porque antes eles fazem uma varredura do seu rastro eletrônico. Os caras são tão maldosos, são tão maquiavélicos, que eles convidam pessoas que eles já perceberam são suscetíveis. São pessoas que já apresentam um estado de instabilidade maior, emocionalmente falando. Então o curador ele não vai convidar qualquer pessoa. Eles fazem uma análise do seu rastro eletrônico. Por isso que é tão importante uma aula que alguns tiveram, outros não. Mas eu me lembro que desde 2014 eu venho falando em marco civil da internet. Lembram disso? A gente sempre vem falando sobre o cuidado ao se ler notícias. Galera, sabe o que é que vem acontecendo? A gente está lendo, não reportagens. O que a gente está lendo é pedaços de títulos, manchetes e fazendo interpretações ambíguas.
Por exemplo, na Rússia, onde o desafio surgiu, as autoridades estão dizendo boa parte das informações são falsas. No Brasil, não. Estão promovendo mais uma vez um sensacionalismo, ou seja, despertando na sociedade um sofrimento inútil, mas que merece sim a nossa atenção, tá bom? Turma, não esqueçam, no Código Penal existe um artigo que é o artigo 122. Artigo 122, só um minuto. O que é que esse artigo 122 traz? É crime o induzimento, instigação, o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio, tá bom? Lembrando, a pena de 2 a 6 anos, ok? Lembrando, vocês se lembram que a gente trabalha muita lei nas nossas aulas, que a pena é de 2 a 6 anos, mas geralmente há agravantes. Existem coisas que podem aumentar essa pena. Por exemplo, se a vítima for o quê? Menor. Por exemplo, a pena ela é aumentada. Então lembre-se, induzir, instigar, auxiliar a prática é crime. Então lembrem-se bem disso, tá bom? Diga lá. Treze Porquês, da Netflix. Não, não conte porque eu estou assistindo ela. Não faça isso, pelo amor de Deus. Sim. Sim. Eu não digo bem perder o emprego, mas ele pode ser responsabilizado de alguma forma, ele pode ter incentivado a prática, o legislador vai determinar. Isso é plausível. O legislador ele pode determinar. Turma, vamos fazer o seguinte. Vocês estão acompanhando que hoje os youtubers estão envolvidos numa grande polêmica. Eu não disse para vocês que internet é terreno fértil para problemas? Os youtubers estão perdendo muita grana, principalmente a Coca-Cola como patrocinador, porque muitos youtubers em seus vídeos acabam reproduzindo aquilo que não deve, né? Palavrões, vocabulário chulo, pejorativo, algumas opiniões de intolerância. Então estão perdendo aquele anúnciozinho, que geralmente quando você abre o arquivo vídeo, ele começa com um anúncio. Mas tem 2 rapazes que honestamente eu observo que eles não usam vocabulário chulo, buscam a informação, eles são detalhistas e são bem didáticos. E eles fizeram um vídeo explicando a baleia azul. O que é que a gente vai fazer? A gente vai se utilizar desse vídeo como uma ferramenta pedagógica para entender melhor esse desafio. Os negros não foram indicados. E aí houve uma crítica. Durante aquele Oscar, tinha um filme competindo a estatuetas. Era um filme chamado O Jogo da Imitação, que contava a história de um camarada chamado Alan Turing, que ele desenvolveu uma máquina de criptografia capaz de decifrar códigos nazistas. Foi super importante para desarticular as pretensões de Adolf Hitler. É tanto que na tecla do computador, no teclado do computador, tem uma tecla em homenagem a ele, né? O Alan Turing. E o que é que aconteceu? Ele, naquela época, o filme, ele trabalha a ideia de que o Alan Turing, ele sentia desejo
por indivíduos do mesmo sexo, ou seja, o mesmo era homossexual. E naquela época na Alemanha havia um tratamento em que ele tinha que usar drogas para fazer com que o libido e o desejo diminuísse. E na vida real, o Alan Turing, ele pratica o ato. E uma das coisas mais fortes durante a cerimônia do Oscar, por isso que essa aula, ela tem razão de ser. A gente está falando de uma cerimônia que é transmitida para 1,5 bilhão de pessoas. Um dos atores, o que recebeu a estatueta de melhor ator coadjuvante no filme O Jogo da Imitação, o Moore, ele vai para o palco receber a estatueta e olha a fala dele, como foi bonita, incisiva e chamou a atenção da comunidade. Gostaria que este momento fosse para aquele jovem que se sente estranho, diferente, como se não pertencesse a nenhum lugar. Você pertence. Continue estranho. Continue diferente. E quando for a sua vez e você estiver neste palco, por favor, passe a mesma mensagem adiante. Automaticamente foi a entrega do curta documentário. Uma diretora chamada Dana Perry. Que foi que aconteceu? Novamente ela citou que estava recebendo a estatueta e estava homenageando o filho, que muito precocemente praticou o ato. E ela ainda disse, precisamos falar bem alto sobre o suicídio. Ou seja, investigar, conhecer para prevenir, tá bom? Turma, muito grato pela atenção. Espero que a mensagem tenha chegado da maneira como a psicopedagoga achou que deveria ser feito. Caso vocês necessitem, a escola oportuniza a vocês um atendimento psicopedagogo, procurem. E, por gentileza, repliquem essa ideia. A ideia de tentar ao máximo ver o suicídio como um problema de saúde pública e esquecer, e nunca esquecer, de que a gente precisa trabalhar essa temática sim. Até porque está caindo em propostas de redação e vai muito além de uma mera produção textual, ok? É um trabalho de valorização da vida mesmo. Turma, eu posso garantir uma coisa para vocês. Em muitos momentos da minha vida, de tristeza, não digo depressão, mas não sei se eu posso interpretar dessa forma. Não sei se eu tive os elementos para reunir isso enquanto depressão. Mas no momento em que eu estava deprimido, uma das coisas que mais me fortalecia, a família que eu tenho. Por exemplo, hoje minha esposa Emanuela, meu filho João e meu filho Pedro são fatores protetivos da minha vida. Em hipótese alguma eu penso nisso, isso passa longe, porque para mim a vida é uma dádiva e eu prometo não desperdiçá-la. E eu quero aproveitá-la junto de quem? De quem eu amo. Fortaleça os laços familiares. Se saiu de casa sem dizer à sua família que a ama, repita isso várias vezes. Isso não é clichê, isso não é paia. Tá bom? Cheiro grande. Até mais. Foi boa. Valeu.